Poesia. Por que eu falo que o Apocalipse é poesia se em todas as versões da Bíblia o seu texto está em prosa? Por que isso é importante? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou o professor Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Apocalipas. Vamos começar definindo prosa e poesia. A prosa é o modo de falar e escrever sem métrica, rima ou ritmo, e seu texto é formado por frases e parágrafos. Já a poesia é o modo de falar e escrever com métrica, rima e ritmo, e o seu texto é formado por versos e estrofes. Enquanto a prosa é o modo comum, a poesia é arte. Observe este poema de Camões. Não é necessário ler. Apenas observe as rimas nos finais de cada verso. Reparem que as rimas dão forma a este poema. E esta forma de poema é conhecida como soneto. Agora imagine que este soneto precisa ser traduzido para outra língua. Já imaginou? As rimas certamente se perderiam. E sem as rimas, ele poderia facilmente ser escrito em prosa. É isso que está acontecendo com o Apocalipse. O texto é em prosa e as traduções estão tirando os seus elementos poéticos. E com isso, atrapalhando a compreensão do leitor. Por isso que, para estudar estes dois versos, eu fiz uma outra tradução. Observe como ficou este texto. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que necessita acontecer com rapidez, e a deu por sinais enviados através do seu mensageiro ao seu servo João, o qual testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, os quais viu. Percebeu algo diferente com essa tradução? Vamos explicar alguns pontos agora. Revelação de Jesus. Muitos acreditam que Jesus é a revelação, mas notem que a expressão seguinte já derruba essa teoria. A que Deus lhe deu para mostrar. A revelação é algo que Deus dá para Jesus e não é o próprio Jesus, que necessita acontecer com rapidez. Algumas pessoas não traduzem com rapidez, mas em breve. Tentam argumentar que as profecias do livro do Apocalipse deveriam se cumprir logo após os dias de João. Mas não é isso que o texto diz. O termo que eles traduzem como em breve é um advérbio de modo e não de tempo. A ênfase está no como e não no quando. E ainda tem o pronome relativo o que no início da frase. O pronome relativo é um termo que se refere a outro termo já mencionado na frase. Ele faz referência ao verbo mostrar. O que necessita acontecer com rapidez é Jesus mostrar a revelação aos servos de Deus. Este pronome, ele não pode fazer referência com nenhum substantivo mencionado na frase anterior, porque revelação está no feminino. E este pronome relativo é de gênero neutro. Também não pode concordar com os servos, porque os servos está no plural. E este pronome relativo está no singular. Agora temos a expressão e a deu por sinais. Usei 4 palavras do português para traduzir uma palavra do grego. Semeio. Este é o ponto mais importante destes versos, e por isso temos um vídeo somente sobre ele, através do seu mensageiro. Confesso que eu queria traduzir a palavra angelos por anjo e não por mensageiro. E também queria colocar essa palavra anjo em maiúscula, para indicar que a pessoa com quem João interagiu era o próprio Jesus. Jesus, assim como ele fez várias vezes no Antigo Testamento, apareceu a João como um anjo. Mas preferi traduzir como mensageiro porque de todo o contexto envolvido no livro do Apocalipse, de cartas sendo enviadas. E não somente o Apocalipse está relacionado a esse sistema postal romano, os Correios de Roma.
Todo o Novo Testamento está relacionado com isso. A palavra evangelho significa boa mensagem. A palavra epístolas são cartas. A palavra apóstolos são enviados. O livro de Atos também é uma carta e não seria diferente com o Apocalipse, o qual testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aqui também temos coisa nova. A palavra de Deus é uma referência à lei de Moisés, enquanto o testemunho de Jesus é uma referência aos profetas. Provavelmente é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, mas teremos vídeos futuros explicando detalhadamente por que e como eu cheguei a esta conclusão. Bem, até aqui estamos esclarecendo alguns pontos da tradução, mas cadê a poesia? No Apocalipse, a poesia não é feita com rimas, e sim com paralelos. Vamos ver? Reparem a repetição das palavras Jesus Cristo, Deus, servos no plural e no singular. São essas repetições que chamamos de paralelismo. Acredito que este recurso de repetir o que já foi dito tem relação com o testemunho de duas pessoas e também relação com as duas testemunhas do Apocalipse, que são a lei e os profetas, como veremos em outros vídeos. O paralelismo não é feito somente de repetições. Também podemos notar paralelismo quando uma palavra tem uma relação muito próxima com outra palavra. Vejamos. A primeira palavra desses versos, revelação, tem relação próxima com viu. Mostrar tem relação com testemunhou. E rapidez tem relação com mensageiro, pois a principal característica de um mensageiro é ser rápido. Agora nós vamos ver que eu separei essas palavras em dois blocos. Vejamos. Notem que as palavras do bloco 2 aparecem na ordem inversa às do bloco 1. Se ligarmos os paralelos 1 com 1 e 6 com 6, teremos um X. Se ligarmos 2 com 2 e 5 com 5, teremos outro X. E se ligarmos 3 com 3 e 4 com 4, teremos ainda outro X. Essa estrutura poética é o que chamamos de quiasma, porque da letra grega que assemelha ao nosso X. Essa é a 22ª letra do alfabeto grego e a primeira do nome Cristo. Por isso eu creio que, assim como o paralelismo tem relação com as duas testemunhas, a lei e os profetas, ou seja, as escrituras, o quiasmo tem relação com Cristo. E para João, Cristo é o Logos de Deus, ou seja, a palavra que se fez carne. E por que ser também a 22ª letra, acredito que pode ter relação com as 22 letras do alfabeto hebraico, ou até mesmo os 22 livros do cânon hebraico citados por Joséfo, que mais tarde tornou os nossos 36 livros do Antigo Testamento. Além desses 6 paralelos, temos no centro do quiasmo, na 7ª posição, a expressão mais importante desses versos: e a deu por sinais. Por que João colocou essa expressão no centro do quiasmo, na 7ª posição? É isso que vamos ver no nosso próximo vídeo. Te espero lá.